queria conversar com você sobre não viver de aparências. Não, Rodrigo, mas como assim? Em algum nível, todos nós mesmo, a gente tem um quê de viver de aparência. A gente tem um quê de apresentar para os outros, ou para a sociedade, para quem a gente gosta, também para quem a gente não gosta, um pouquinho, algo a mais ou a menos daquilo, da verdadeira forma como a gente é. E eu queria, antes da gente continuar, fazer uma oração com você, mas que você já possa abrir sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 6. Aí você já deixa ali na agulha aí, que a gente vai ler esse texto. Vamos orar? Pai, nós te louvamos essa noite. Obrigado mais uma vez, ó Deus, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui. E eu sei, Deus, que a Tua palavra, ela declara isso, que todo ensino, ele vem do Senhor para crescimento, para que a gente seja transformado. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor tenha toda a liberdade aqui. Que o Senhor fale ao nosso coração, que a gente possa, de forma honesta e verdadeira, perceber o que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai. Amém. Lê comigo lá, Mateus 6, a partir do verso 1, diz assim: tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas que fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu vos afirmo, é Jesus quem está falando isso, que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e seu Pai, que vê em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê você em secreto, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem o Pai de vocês, Ele já sabe o que vocês precisam. E depois, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. O que eu queria comentar com a gente hoje, e de forma, talvez pode parecer um pouco duro a gente pensar sobre isso e refletir um pouco sobre isso, mas o que Jesus é Ele mesmo que está falando com as pessoas, Ele mesmo está trazendo essa palavra, mas Ele diz o seguinte: olha, não é que a gente não possa fazer o bem ou não deva fazer o bem, não é que a gente não deva orar, não é que a gente não deva dar esmolas ou ajudar as pessoas. Pelo contrário, é importante que a gente faça isso. O que Ele está trazendo para nós é um princípio de fazer todas essas coisas, mas a motivação que vai no nosso coração precisa ser agradar a Deus, precisa estar com o olhar, não na oração propriamente, não no que as pessoas pensam a respeito disso, não o que as pessoas vão achar sobre aquilo que a gente está fazendo, mas pura e simplesmente agradar a Deus. Rodrigo, mas e se alguém souber? Eu acredito que você já passou por isso. Você queria fazer o bem a alguém, você queria dar um presente a alguém, você queria favorecer alguém, porque
de alguma forma você poderia fazer isso, e você fala assim, eu vou fazer, e você faz talvez de forma, na surdina, bem por fora, bem devagarinho, e depois alguém acaba sabendo. E não há nenhum problema nisso, porque quando isso acontece, as pessoas vão perceber que não era a intenção do coração seu, e vão dar glórias a Deus por isso. A Bíblia declara que a nossa vida é feita, a gente precisa viver para que as pessoas glorifiquem a Deus pela sua vida. Então, como eu vou louvar a Deus pela sua vida, se de repente eu nunca vi você fazer nada? Eu nem sei aquilo que você faz. Não, as pessoas vão saber. Mas a intenção primária no coração de quem faz isso, o que Jesus fala a respeito de oração, de fazer o bem, de dar esmolas e ajudar alguém, ele está falando para a gente fazer isso sim, mas não pode ser essa a intenção primária do nosso coração. E a gente está vivendo, gente, num tempo de mídias sociais e que tudo é aparência. E, Rodrigo, mas isso não tem importância? Não, isso tem importância. Eu já tenho um tempo, eu não lembro quando foi, a gente comentou aqui na igreja sobre isso. Se você é advogado, por exemplo, você é um cliente, precisa de um advogado. Você vai fazer lá alguém te dá um cartão, vai lá, liga para esse cara, ele vai resolver seu problema. Você chega lá, ele não tem um escritório. Você já vai dizer, mas como assim? Ele não tem um lugar para receber você? Não, a gente faz aqui no restaurante da esquina mesmo, a gente bate um papo. Você chega lá, ele está com o cabelo todo desgrenhado, com a cara de sono danada, de chinelo, blusa de hering e chinela havaiana. E você tem uma casa de R$500 mil para colocar na mão dele. Qual é a sua impressão a respeito disso? Não, comigo, não, eu não vou nessa, não. Eu estou fora. Então, a aparência faz parte da nossa vida. Só que a gente, e eu estou falando isso, pensei um pouquinho no que eu vejo com os meus filhos, no que eu vejo com os adultos amigos meus, e a respeito da minha vida mesmo. A gente está gastando bastante tempo no celular, a gente está gastando bastante tempo em mídias sociais, e isso não tem nada de errado. Mas já reparou que o que está sendo publicado lá nem sempre é a realidade, ou é a realidade que a gente gostaria de apresentar. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque eu acho que isso está trazendo bastante frustração para nós. Frustração para quem mostra aquilo. Outro dia eu vi não sei se você viu, foi um documentário ou um artigo que eu li, que tem um restaurante, acho que é em São Paulo, que o cara, ele cortou um avião, e é um restaurante lá, e que ele revelou que ele estava alugando o restaurante, aquele lugar, que é um avião, que está bem pousadinho no chão, inclusive bastante fixo, somente para blogueiros e pessoal de mídia social tirar foto. Eu não sei quem viu isso aí, alguém viu isso? Não, acho que ninguém, só eu vi. Mas vi. Por que isso? Eu sei que esse assunto, nesse nível, ele é bastante, talvez fútil, talvez bastante vazio. Mas eu queria entrar nesse sentido de que a gente precisa ser visto, de que a gente deseja ser visto, de que a gente deseja ser reconhecido. Só que um pouquinho diferente, não exclusivamente nas mídias sociais somente, mas eu percebo que tem muita gente que, por exemplo, revela um casamento, revela uma família, revela um relacionamento com pais. A gente tem aqui a maioria jovens. E aquela família não é aquela família Doriana. Sabe, quem lembra? Quem comeu Doriana aqui, gente? Só para ter uma noção. É porque os adolescentes não sabem o que é a Doriana. Não tem mais, né? Eu acho que tem ainda não, né? Tem Doriana ainda? Olha aí. Mas muita gente cai nessa questão de revelar algo
que não vive propriamente. E eu queria fazer você pensar nisso. A gente está chegando num ano, no final de um ano, que eu sei que eu e você, a gente foi testado nos nossos relacionamentos, a gente foi testado na nossa família, a gente foi testado no nosso trabalho, a gente foi testado na igreja de forma extrema. Porque talvez a sua casa, entre aspas, você tirava uma foto lá da sua casa, da sua família, com seus pais, e estava tudo bem. Mas quando esse tempo de pandemia aconteceu, quando você precisou passar mais tempo com eles, você viu que a banda não era tão boa assim. Você viu que coisas precisavam ser ajustadas, coisas precisavam ser melhoradas. E tem outros cenários, eu escrevi alguns aqui, e eu quero lembrar da responsabilidade da gente enquanto pais. Eu sou pai, e da sua responsabilidade, que você que é jovem, enquanto filho. Porque o que a gente está construindo para a nossa vida? E você, pai, que já construiu, e a gente que percebe falhas que a gente cometeu na nossa própria vida, coisas que aconteceram na nossa infância, o que a gente está provocando na vida dos nossos filhos? Será que a gente quer simplesmente replicar uma família de boa, uma família socialmente aceita, uma família que possa sair numa foto legal, mas lá por dentro as coisas não estão bem assim? Ou você que vem para a igreja, você levanta a sua mão, você adora a Deus, você canta esses louvores e a glória a Deus, e essa é a sua aparência, mas quando você sai daqui, quando você, na sua vida cotidiana, quem é Deus para você? Qual é o seu nível de intimidade com Ele? Qual é o seu tempo que você gasta com Ele? Jesus revela isso. Inclusive, daqui a pouco eu vou ler mais um pedacinho. Está lá em Mateus capítulo 15, você já fica na agulha aí. Quando o próprio Jesus, ele declara aquilo que foi escrito lá no livro de Isaías. Mas a gente já vai chegar lá. Eu notei algumas coisas aqui. Por exemplo, hoje a gente está vivendo uma sociedade de rapazes, meninos e homens, inclusive, né? Hoje eu vou falar voltado mais para você que é jovem e adolescente, mas isso refere-se a cada um de nós, pessoa. Mas a gente está numa geração que os meninos, eles andam todos bombados, né? Eu não tenho nada contra isso. Aliás, eu queria mais não, que eu não sou nada, mas eu queria ser um pouquinho, né, mais marombado. Ia ser legal ser fitness, né, que você olhasse assim, eu de perfil, não visse minha barriga, ou visse um tanquinho. Imagina eu de tanquinho. Ia ser legal, talvez, não sei. Mas o que é isso de verdade? Qual é a diferença que isso faz na sua vida? Porque o que eu vejo hoje são meninos bombados que estão cheio de força e disposição para brigar na rua, mas não estudaram, não trabalharam, não querem formar uma família decente, querem usar as meninas, transar, querem viver a vida. Esses são os caras que estão aí, é a casca que está do lado de fora. Por outro lado, tem as meninas do Instagram, as meninas do YouTube, as meninas que a gente encontra regularmente, elas estão lindas. E eu vou, se você é pai ou se você conhece alguém, a preocupação com essa aparência, e por favor, não me encare de forma errada, eu não estou querendo dizer que você precisa andar esculhambado, nem esculachado, mas a importância que isso se tornou, eu não sei, imagina você que é menina, por exemplo, se você chegou aqui, e alguém está com a roupa igual a sua. Eu sei que nenhuma mulher gosta disso, mas tem gente que vai embora, não vai curtir ali o culto, a festa, o que está acontecendo, porque a preocupação com aquela aparência é maior do que com o que ia acontecer ali. Já aconteceu, eu posso falar isso sem problema algum com a minha filha e com a minha esposa. Ontem eu dei uma DR na minha casa, porque a Aline veio mais cedo para cá e eu vim depois e ela falou assim para mim, assim, por favor, você pode trazer a minha bolsa de maquiagem? Aí eu falei, pois não. E como todo marido, o que aconteceu? Esqueci o negócio. Cheguei aqui, mas eu também sou um esquecido confirmado, um esquecido firmeza. Eu botei o pé na casa da minha mãe e falei,
eu esqueci sua bolsa de maquiagem. Meu Deus do céu, eu não vou mais sair, eu não vou mais fazer nada, eu vou ficar aqui. Eu acho que você, que é menina, compartilha desse sentimento também. E eu entendo isso, eu não estou desvalorizando isso. Não estou dizendo que, por favor, nem faça isso. Não estou dizendo que você não precisa pintar o cabelo, fazer a unha. Né? Não é isso. Mas qual é o valor que você tem dado a isso? Qual é o valor em relação à harmonia da sua casa que você tem dado a isso? Qual é o valor você que é filha e filho tem dado a isso em relação à condição financeira dos seus pais? Tem um monte de caso aí de gente que exige dos pais, eu quero a roupa assim, assado, eu quero viver assim ou assado, que não é condizente com a realidade dos pais. E aí isso vira um caos dentro da família. Por que isso está acontecendo, gente? Porque as pessoas estão valorizando mais a aparência, elas estão valorizando mais aquilo que as pessoas veem, e às vezes, isso assim, essa questão, às vezes ela é só à distância, ela é só virtual. Essa questão assim, não, como é que eu vou tirar uma foto com esse cabelo? Como é que eu vou tirar uma foto com essa roupa? Isso faz parte, mas o quanto você tem permitido que isso aconteça? Eu acredito que nesse ano de 2020, talvez você tenha tido uma experiência que acho que todos nós tivemos. A gente deixou de sair a beça. E, obviamente, eu acredito, deixamos de comprar coisas novas, roupas novas, sapatos novos. Muitos de nós fizemos isso. E nós estamos aqui hoje, agora é o finalzinho do ano. Sua vida ficou bem pior por causa disso? Eu acho que não. Eu acho que muitos de nós percebemos, chegamos à conclusão de que muitas coisas que a gente vivia, ou que a gente gostaria de viver, que era regular e frequente para nós, a gente chegou à conclusão que essas coisas são supérfluas. Eu posso deixar de lado, não fez tanta diferença. Rodrigo, mas a gente, eu não sei você, mas eu fico feliz. Se a gente puder dar uma volta na rua, assim, sem a máscara, já é uma vitória tremenda, sim ou não? Quem fica feliz de tirar a máscara, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais esse negócio. A gente fica feliz. Na verdade, o meu Covid, eu não sei como foi. Meu teste de sorologia deu positivo, mas os testes dos outros todos teve negativo e eu não senti nada. Mas a Aline teve. E a gente fez quarentena, obviamente, por respeito aos outros e tal. E quando eu estava lá, pelo último dia, eu falei, Aline, eu não aguento mais ficar em casa. E eu moro numa casa, então pelo menos eu podia ir no quintal, dar uma volta, olhar o céu e voltava de novo. Pelo menos eu tinha essa possibilidade. Então, já era menos mal. Mas eu falei, não aguento mais. O que eu fiz? Peguei minha moto, falei, eu preciso pelo menos pegar um vento na cara. Peguei a moto, dei 2 voltas no quarteirão e voltei para casa. Estava felizão já. Então, aquela liberdade toda que a gente tinha, os restaurantes, o nosso tempo aqui, quem tem saudade do nosso tempo aqui da cantina? Né? A gente esqueceu um pouco isso, parece que a gente esqueceu esse negócio, né? Que saudade desse tempo. São coisas que fazem diferença. E eu estou fazendo esse paralelo com você de coisas que fazem diferença e coisas que a gente pode jogar fora. E eu vejo a sociedade, de forma geral, está ligada muito nisso, está ligada na aparência. E é importante? Rodrigo, é importante. Mas, como Jesus disse aos fariseus, não pode ser isso que move sua vida. Não pode ser isso que faz com que você tome decisões. Não pode fazer isso que dê destino à sua estratégia, do seu dinheiro, da sua família. Não pode ser. E ele está dizendo o seguinte, essa turma que fazia essas coisas com essa motivação, eu vou fazer isso. E a gente já teve, gente, todo mundo que é humano aqui, todo mundo que é humano, não, todo mundo é humano aqui, e a gente já teve esse sentimento. Alguém que a gente não gosta, agora eu vou esfregar na cara dele, que aquele negócio que você comprou, ou aquele lugar que você foi, né? Aquela viagem que a gente vai e tem que postar. Eu não estou falando que você não tem, mas qual é a motivação do coração quando você posta algo? Eu queria convidar você a você avaliar isso. Eu tenho aprendido uma coisa extremamente importante, a fazer perguntas. Perguntar para mim mesmo. Antes de eu fazer algo, Rodrigo, por que você está fazendo isso? E uma coisa extremamente importante que eu vou dizer para você, se você puder, você podia até anotar isso. Porque quando alguém na sua família, isso vai tirar você de várias enrascadas. Quando você
alguém acontecer um atrito, alguém discordar de você, alguém brigar com você, quando você não concordar com alguém, ou alguém não concordar com você, você devia fazer antes da gente revidar. Filho é bom nisso. Guilherme, por que você não fez aquilo? Não, pai, é que antes de eu acabar de falar, tem 5 respostas. Todo filho é assim. Por que você não tomou banho? Não, e vem um monte de resposta. Por que você não pegou aquilo? Por que você não fez isso? O seu chefe, Rodrigo, cadê o relatório? Por que você não entregou? Não, é aqui. E a gente, antes da gente pensar, a gente já respondeu 5 coisas. Isso é péssimo. E quando houver um conflito, quando houver um desacordo, eu convido você, antes de você falar a primeira palavra, faça uma pergunta dentro da sua cabeça. Por que é que ele está agindo assim? Por que ele teve ou ela teve essa reação? Por que ele foi agressivo? Ou por que ele foi manso? Ou por que ele foi ríspido comigo? A gente deveria fazer essa pergunta. Muitas coisas a gente vai compreender antes mesmo de dar uma próxima palavra. E aí isso vai livrar você de situações desgastantes. Eu anotei aqui, gente que revela alguma questão de que não é propriamente verdade no trabalho. Rodrigo, outro dia fui numa reunião e alguém falou assim, não, porque eu fui fazer uma visita e a empresa faturava, acho que 30 milhões de reais. Legal, vamos lá visitar. Aí você chega lá, é uma sala de 2x2. E não tem nada, tem uma mesa e um computador. Não, mas como assim? É compatível isso? No Instagram, ou na mensagem, ou no cartão de visita, ou no discurso que alguém diz, essas empresas está bombando, esses caras são os melhores do mundo. E o marketing, gente, é feito para isso mesmo, para provocar em nós uma sensação de que aquilo é bom demais, que você precisa daquilo para viver. As pessoas pensam de forma estratégica para a gente pensar assim. Só que aí, beleza, então deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso. Você vai se aprofundar nessas informações, nesses dados, e você vai perceber que não é tão bem assim. E eu queria fazer uma análise com você. Eu não sei se eu fiquei pensando num exemplo que já tinha acontecido comigo, mas não foi tão... Fiquei lembrando de algumas coisas. Quem já comprou algum produto e quando chegou não era nada daquilo que você esperava? Quem já? Levanta a mão assim, com força, igual eu. Legal. Quem já fez um pedido no iFood, ou seja lá o que for, e quando chegou, não era nada daquilo que você... Qual é o seu sentimento quando isso aconteceu? É ruim demais. A gente fica frustrado demais. Se for comida, então, que você está desesperado para comer um negócio legal, vem um negócio todo embrulhado, todo misturado, e com aquele sabor que você não esperava. Né? Vem um camarão da foto, é desse tamanho. Aí quando chega é uma pasta de camarão, sacou essa? Assim, já enfrentou essa? Ou então uma roupa que você acha legal. Né? Eu não sei, eu não compro nem as minhas roupas, mas quem compra roupa pela internet? Né? Tem uma menina linda lá, com um vestido, e você fala assim, caramba, eu vou ficar lindo no ano novo, assim, com essa roupa. Vou para a igreja, não, agora não vem mais, porque não vai ter, mas eu vou para a festa, eu vou para aquele lugar, vai ficar legal demais, legal, aí você, compra. Chega o bendito vestido. Eu lembro de algum tempo atrás, eu cheguei até a pegar esse slide, eu devia ter colocado para você. E coisas que aconteceram, assim, a menina compra roupa pela internet, aí mostra o antes e o depois, mostra lá a menina, a foto da modelo do site, e mostra a própria moça com o próprio vestido. Meu Deus, é ruim, é feio demais. É muito frustrante o resultado esperado, a expectativa e a realidade. Da mesma forma, tem um tempo, até preguei sobre isso aqui. Você lembra desse caso, eu acho, do menino que pediu um iFood e veio uma cantinha de arroz? Quem lembra disso aí? Quem lembra? É frustrante demais. E eu anotei uma coisa aqui que pode parecer um pouco duro, mas como você tem se vendido para a sociedade? Qual é o rótulo que você carrega? Você carrega um rótulo de um crente fervoroso? Você carrega um rótulo de um filho bom?
E você, pai, carrega um rótulo de um pai presente? De um pai que mantém a sua casa? De um pai que cuida propriamente dos seus filhos? E você, mãe, que rótulo você tem carregado sobre você? Talvez você venha à igreja e revela: essa mãe é especial demais, olha como ela cuida dos filhos, olha como ela trata com eles. Mas a realidade do lado de dentro é completamente diferente. Talvez, vou falar para você com coração, e eu falo para você que é jovem. Eu lembro que, da minha época que eu era pastor de jovem, eu me achava jovem também, e não era. Agora, então, a gente vai ficando velho, vai sendo promovido, né? Aí, com todo carinho, a gente, né, estamos cuidando dos casais, e glória a Deus, está sendo bom demais, né? A turma está ali, o Rony está ali, tem uma turma que está com a gente aí, bom demais, show de bola. E a gente, daqui a pouco eu vou cuidar dos sênior também. E a gente vai ficando velho, mas esse é o ciclo da vida, e não tem nada de errado nisso. Mas eu estava lembrando, quando a gente, com os jovens, eu tenho uma preocupação extrema, gente, e você que é pai, acho que você concorda comigo. Eu estou vendo uma geração ser formada, uma geração de jovens e adolescentes, e com todo respeito a você que é jovem e adolescente, que quando eu falo todo mundo, a Aline me critica, que ela é o meu fiel da balança, quando eu prego e quando eu faço qualquer coisa. Depois ela puxa a minha orelha. Então eu não falo mais todo mundo, eu falo muita gente, ou maioria. Eu estou vendo uma grande parte de jovens e adolescentes, não só da igreja, mas de fora dela, que não querem nada com a vida. As meninas estão ótimas para tirar foto no Facebook, elas estão ótimas, no Facebook não, que o pessoal novo não tira nada no Facebook, no Instagram, mas elas não sabem fazer nada em casa. Mas elas podem, elas querem viajar e fazer as coisas que são cool, que são legais, mas não estão dispostas a dar uma ralada, que é a vida de verdade. Uma preocupação, e eu falo como pai, eu falo como pastor, eu estou vendo um monte de jovens que estão crescendo, e eles fazem 15, 16, 17, 20 anos, e não querem nada com a hora do Brasil, não trabalham, e também não estudam, e acham que a vida é essa. E daqui a pouco, gente, essa conta vai chegar. Eu falo para alguns, principalmente para os meus filhos. Falei, cara, olha só, vocês querem ter uma vida boa? Eu já disse para eles, e falo aqui de microfone, vai gravar, e não tem problema. Eu não vou sustentar ninguém. A minha responsabilidade como pai é mostrar o caminho e empurrar, dar as condições e os recursos para que eles se preparem. Não vou manter a casa de ninguém. E daqui a algum tempo, vão embora para a rua, vai viver a vida. É a responsabilidade, a gente tem que... E a gente, enquanto pai, eu queria chamar você que me ouve na internet, nem cumprimentei você, que bom que você está aí escutando a gente. E você que está aqui, pai, a gente tem sido bom demais com os nossos filhos. A gente tem aliviado muito a barra deles. A gente tem dado a eles uma vida boa demais. E eu garanto... Não posso garantir completamente, mais uma vez, que como a Aline falou, que eu não posso generalizar, não posso esquecer disso. Eu não posso garantir totalmente, mas eu quase que garanto que a vida que seus filhos têm é muito, mas muito melhor do que a vida que você teve. Só que a gente acha que a gente está fazendo um ótimo trabalho. E muitas vezes não estamos. Porque eles têm tudo. Desculpa frustrar um pouco você esse seu Natal, mas eu acho que seu pai vai dar o presente de você mesmo assim. Mas eu queria fazer você pensar sobre isso, gente, porque a vida está passando. A vida está acontecendo. E aí? E eu falo, a Isabela está ali, ó, minha filha, e eu falo para eles, cara, vocês vão formar uma família. Como é que vai ser a casa de vocês e a família de vocês? Como é que vocês vão se sustentar? Onde vocês vão morar? Não, pai, é porque... Não, pai, não. Eu tive um extremo apoio dos meus pais. Extremo. Mas chega uma hora que você tem que andar com a sua perna. E o que eu estou percebendo é que a turma está boa, está ótima, para viver com fotos boas e amigos legais, mas não estão construindo a sua própria vida. E deixa eu dar uma dica para você. Eu já construí. Não sei se você já teve essa experiência de construir algo mesmo, construção civil.
Para você construir uma casa, a primeira coisa é a gente fazer um alicerce. É a gente fazer uma fundação. Hoje de manhã eu falei sobre sobre uma parte da minha vida. Eu trabalho hoje na área de financeira. E algumas pessoas vêm para mim e falam assim: Rodrigo, poxa, eu estou com essa situação aqui. Qual é a situação? Não, eu tenho 55 anos, 60 anos, e eu quero fazer um planejamento financeiro. É ótimo, importante, mas poderia ter sido há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Rodrigo, você que é jovem, por favor, não me interprete mal, eu sou seu pastor e eu amo você. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu falo isso com todo amor e carinho, mas eu quero fazer você pensar. Porque muitas das vezes a gente só chega a essa conclusão quando a gente está no problema. E quando a gente está no problema, é muito mais complicado de desviar dele. É muito mais complicado. Provérbios diz que o cara que é prudente, o cara que está em Deus, ele vê a dificuldade, ele vê o problema vindo e ele se desvia. É quem está ligado. Mas, eu queria fazer um curso. Pensa comigo, vai ser difícil eu conseguir chegar em você. Mas qual é seu sonho? Qual é o seu sonho? Outro dia eu vi uma entrevista e alguém resmungando sobre isso. Meu sonho é passar no vestibular. Não, cara, o sonho passar no vestibular é só um dever para ter a profissão que você deseja. Percebe? Porque se o sonho é passar no vestibular, passou, sonho realizado, acabou. Acabou, não tem. E depois? Acho que a gente tem que... O meu convite para você hoje é levantar um pouquinho a viseira do boné e a gente olhar... Falei isso para um casal essa semana. Onde você quer estar daqui 10 anos? Eu sei que está complicado da gente fazer esse tipo de projeção, né? Porque há uma insegurança natural dentro da gente com relação a tudo que vai acontecer. Mas onde que você quer estar daqui 10 anos? Rodrigo, mas eu não sei. Você precisa projetar isso. Você que é homem e menina, com quantos anos você quer casar? Não, Rodrigo, eu não estou nem namorando. Eu sei, e não tem problema nenhum, mas você precisa ter planos. Por quê? Porque quando a gente tem um plano, a gente consegue traçar um caminho. Rodrigo, eu quero ter uma independência financeira para eu morar sozinho, para eu casar, para eu fazer isso, daqui 10 anos. Ótimo. O que você está plantando hoje para colher daqui 10 anos? O que você está plantando hoje para colher daqui 3 anos? Daqui a 5 anos? Porque 5 anos, gente, a gente piscou o olho, passou 5 anos. Não, Rodrigo, eu estou vivendo aqui, eu vou me virando. Aí, o que acontece? Qual é a grande sacada que o mundo pegou? As pessoas vão se virando, só que elas se viram um ano, continuam se virando pelo segundo, pelo quinto, pelo 10º, pelo 20º ano. Elas vão... Aí, você vive a vida resolvendo problema. Você vive a vida desenrolando aquele mês, aquele ano. E isso é só na vida financeira? Não, isso é no casamento. Porque não percebeu, não planejou, não olhou dentro do rótulo. Não olhou dentro do rótulo, não. Dentro da embalagem daquela pessoa que você ia casar. Talvez você viu o rótulo. Rodrigo, mas ele é bonitão, ela é lindona. Isso vai passar. Você sabe disso, eu não estou falando que nada aqui não é novidade. Mas eu queria que você anotasse essa frase. Não venda para os outros aquilo que você não pode entregar. Como assim, Rodrigo? É isso mesmo. Não venda para os outros aquilo que você não pode entregar. Essa experiência ela é péssima de você comprar algo e não ser aquilo que você comprou. Então, não venda você, rapaz, para as meninas aquilo que você não é. Não venda para Deus o crente que você não é.
Não venda para a igreja eu ia falar religioso, mas não é bem essa palavra, né? O tão sincero diante de Deus que você não é. Você que é menina, não venda para o rapaz aquilo que você não pode entregar. Não venda para ele a referência de esposa que você não pode entregar depois. Não venda o trabalho que você não pode cumprir. Isso é uma guerra. Estou falando agora da área comercial, que é a área comercial que vende as coisas para uma empresa. E os caras são ótimos em vender coisas que a empresa depois não pode entregar. Isso dá uma guerra danada. Então, a gente gasta um dinheiro, a empresa compra um software, compra um programa, compra um equipamento, e depois aquele negócio não funciona, não serve para o propósito. Então imagina só, você empenha seus anos, você empenha seu tempo, seu dinheiro, para estar com uma pessoa, para constituir uma família, que depois aquilo não pode ser entregue. Porque não foi plantado para que aquilo fosse entregue, não foi organizado para que aquilo fosse entregue. Então, tenha esse cuidado. A gente está falando aqui do que Deus está fazendo, ou do que Ele quer fazer. Ele está pedindo para nós o tempo todo, olha, preocupa você, jovem, e você, adulto. A primeira preocupação nossa deveria ser em agradá-lo. E quando a gente põe Ele em primeiro lugar, a Bíblia nos garante que as outras coisas vão sendo acrescentadas. O propósito de Deus para nós. E Ele diz que a gente deveria viver para agradá-lo. E tem mais uma coisa que eu quero colocar no seu coração antes da gente sair daqui. Se você, a turma do louvor, puder já ir subindo aqui, já é bom. Por que então as pessoas, ou muita gente, permanece no mesmo lugar? Eu conheço pessoas que vivem a mesma vida, entre aspas, há alguns anos. Elas vivem a mesma história há alguns anos. E quando a gente vive algo que a gente está acostumado a viver, quando você vem para a igreja aqui, se você frequenta a nossa igreja, você está acostumado, você sabe o que você vai encontrar aqui. Você sabe que culto vai acontecer nesse lugar. Você sabe que tipo de pessoas você vai encontrar aqui. Da mesma forma, quando você vai na sua casa, você sabe qual é o ritmo, qual é a pegada lá da sua casa. E uma coisa muito ruim, a gente se acostuma. E quando a gente se acostuma com aquilo, a gente acha que aquilo é normal, aquilo é o normal a se viver. Eu usei uma palavra para uma pessoa hoje aqui, sentada nesse banco, que ela é muito mal interpretada, ela é muito mal usada. A gente se acostumou, e muitas vezes, a ser medíocre. E muitas vezes, em muitos casos, eu sou medíocre. E você também. Que isso, Rodrigo? Está me xingando? Não estou, não. O que é ser medíocre? É ser mediano. Água com açúcar. Café com leite. Quem já brincou de pique-pega e era o café com leite? O que é o café com leite? Deixa aí. Não vale muito. O que é o água com açúcar? É mais ou menos. E muitos de nós, a gente se acostumou a viver uma vida mais ou menos. A viver um casamento mais ou menos. A viver uma vida financeira mais ou menos. A gente se acostumou. Mas as nossas fotos são ótimas. O nosso book está em dia. Rodrigo, mas e do lado de dentro? Do lado de dentro está mais ou menos, Rodrigo, mas ninguém vê. Eu queria dar uma notícia para você que você já sabe. Mas quem verdadeiramente importa vê. A gente se acostumou a ser um crente mais ou menos. Rodrigo, eu venho à igreja aqui.
Rodrigo, tudo bem, mas quanto tempo você dá para Deus? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a Bíblia? Isso aí, vai lá na minha casa, pô. Ninguém vê. Jesus está dando uma dica para nós, eu falo isso com todo amor, para você e para mim. Você acha que eu não sofro com isso também? Claro que sim. Para de fazer isso. Para de se importar com as pessoas, com o que elas acham de você ou deixam de achar. Não estou falando para você ignorar todo mundo, não. A gente foi feito para viver em sociedade. Mas se preocupe em agradar quem precisa ser agradado. Se preocupe em agradar quem soprou vida no ventre da sua mãe quando você foi concebido. Se preocupe em agradar aquele que planejou seus dias. Se preocupa em cumprir o plano que Ele projetou para você. Porque com a calça bege ou azul, tanto faz. Por favor, eu não estou diminuindo essas coisas. Mas a gente está invertendo valores. E a gente está sendo prejudicado por isso. Só que passa 1 ano, passa 2, passa 10, passa 20. Você vai morrer assim. Por favor, me ouça. Eu falo isso com todo o amor no meu coração. Não quero jogar nenhum peso sobre você. Mas eu preciso alertar você. Se a gente seguir nessa pegada, Pastor André pregou, e se a gente não olhar as placas na estrada, a gente vai chegar num lugar que não é legal. Aí quando você tiver 60 anos, você vai olhar para a família que você constituiu e falar, cara, não era isso que eu planejei. Só que já foi. Já aconteceu. Você pai, quando vê seus filhos, eu vi hoje, eu vou dar esse exemplo para você. Eu ouvi isso do pastor Lucinho. Ele falou que o pai dele não era convertido. E teve um dia numa festa, se eu não me engano ele fez até a referência no final de ano e tal. O pai dele estava bebendo um copo de cerveja. Ah, Rodrigo, é pecado? Não, não é. A Bíblia declara uma coisa: o pecado é você perder a sua consciência, é embriagar-se. Por que a igreja choca tanto nisso? Porque 99,9% das pessoas não sabe esse limite. Quando percebe, já embriagou, então já pecou. Então, para evitar, melhor não. Mas aí o que aconteceu? Ele falou que a irmã dele falou assim: pai, você já parou para pensar que você está com esse copo aí de pinga ou de qualquer coisa, de cigarro, qualquer vício que faz mal ao corpo? Você está com esse copo na mão aí. Você já parou para pensar que seu filho, o Lucinho, vai começar a beber também? E daqui a pouco sou eu. E nenhum pai quer que seu filho seja um viciado. Mas a gente não está ligado nisso. A gente vai se tocar nisso daqui 20 anos. Já aconteceu. A gente quer que nossos filhos sejam bem-sucedidos. A gente quer que eles vão para frente, que eles sejam melhores que nós. Mas eles veem a gente dando gambiarra no trabalho, metendo um atestado para não ir. Cara, eles vão repetir você. Você está entregando quem você não pode ser. E o meu clamor hoje, o meu pedido e a minha chamada de atenção para nós hoje é: ouça essa palavra. E a última coisa que eu quero dizer para você é que, por que as pessoas não mudam? Porque elas não gostam de ser corrigidas. Elas não aceitam correção. Elas não aceitam correção de ninguém, de Deus. Eu sei, porque acontece comigo. Quantas vezes o Espírito Santo falou para mim assim: cara, muda isso na sua vida. Vou falar uma coisa que ele já falou para mim, e eu não tenho vergonha de falar, porque eu também não resolvi.
Para de encher a cara de refrigerante, cara, você vai morrer. Rodrigo, é pecado, é ruim? Não do jeito que eu bebo. É ruim. Não tem nada de errado. Não tem mesmo. Só que você vai morrer mais cedo. Cuida do seu corpo. Já ouvi isso. Vou nessa. Uá! E parei. As pessoas não gostam de ser corrigidas. Se você puder, anota essa frase. Não há crescimento sem correção. A vida é composta, a vida não é uma linha reta. Nunca foi e nunca será. A vida é uma linha sinuosa. E quando a gente percebe que a gente está descendo, a gente precisa ter a percepção de mudar e pegar o caminho certo. Em cada área da nossa vida a gente precisa fazer isso o tempo todo. E dá trabalho. Exige esforço. Vou falar algumas coisas para você aqui que pode ser duro demais. Mas tem gente, como eu falei, que está vivendo a mesma vida há muitos anos e não cresce. E por que não cresce? Porque não aceita a correção. E a correção, Rodrigo, é só repreensão. É diferente. É correção. Alguém está falando assim, cara, esse caminho não está legal. Vamos mudar de caminho? Vamos. Eu lembrei uns anos atrás, muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Acho que foi em 94, 95. O meu pai tinha um Monza. E a família da Aline fez uma... Como é que fala? Teve uma festa em Conservatória, que é onde a família dela mora. A estrada, naquela época, era de chão. E tinha caído um temporal dias antes. E nós fomos, como um namorado aplicado que eu era, nós 6, foi a minha família inteira, mais ela, no carro para Conservatória. Só que são quase 30 quilômetros de estrada de chão. Imagina depois de um monte de chuva e caminhão passando, como é que estava essa estrada? Nem de trator dava certo. Jesus, mas nós sacudia dentro daquele carro, mas nós demais. E o pior é que depois de 30 quilômetros para ir, adivinha só? Tinha 30 quilômetros para voltar. E a gente sacudia e dava cabeçada um no outro dentro do carro. Pai, vai mais devagar. Não posso, estou a 20 por hora. Se a gente tivesse um caminho, não, pega aqui, ó, que vai dar no asfalto. A vida é o tempo todo assim. Quem dá essa dica é o Espírito Santo. Quem dá essa dica? Um amigo mais experiente. Quem dá essa dica? Um conselheiro. Quem dá essa dica? Um parceiro que te ama. Tem gente assim, aqui. Por trás de uma pessoa estagnada, há sempre alguém que não aceitou uma correção. Por trás de um casamento, mais ou menos, há sempre um homem e uma mulher que não perceberam a correção, não aceitaram. Por trás de uma empresa que não cresce, de uma empresa que não avança, há sempre um líder que não aceitou a correção. Aí eu vou fazer do meu jeito, cara, eu sempre fiz assim. Meu pai fazia assim. Só que o tempo mudou. A tecnologia veio. Agora o digital chegou. Se você não mudar, vai ficar para trás. Por trás de uma pessoa emocionalmente descompensada, há alguém que não aceitou a correção. Cara, não namora esse rapaz, não namora esse menino, ele vai te machucar. Olha, cara, não se envolve com essa turma, você vai sofrer. Alguém ouviu, alguém falou isso. Seus pais, o líder da igreja, o líder da Kairos, da Free. Alguém chegou para você, cara, não sai daí. Esse lugar não é para você. Não frequenta aquele lugar, não vai para lá. Mas não ouviu a correção. Por quê? Gente imatura não gosta de ser corrigida. Gente imatura não gosta de ser corrigida.
E eu queria encerrar dizendo isso para você. Com todo o meu amor. Você pode estar pau da vida comigo aqui. E eu não estou nem aí por você. Porque o meu papel te fazer sofrer, mexer um pouquinho com essa sua cabeça aí. É meu papel te tirar da zona de conforto, te dizer que você está vivendo uma vida que poderia ser bem melhor. Dizer que você poderia ter um casamento melhor, que você poderia ser um filho melhor, que você poderia estar ganhando mais dinheiro, que você poderia servir melhor essa igreja. Tudo a gente pode fazer melhor. Que a gente poderia ser um filho e um servo melhor para Deus. Eu garanto isso. Por que eu garanto, Rodrigo? Porque essa é a minha realidade. Eu sei que tudo que eu faço eu poderia fazer melhor. Mas por que não faço? Porque muitas das vezes eu também não quero ser corrigido. Por isso que quando eu falo para você, eu falo para mim também. A gente precisa ser maduro bastante para entender. Porque toda vez que alguém pega uma palavra, ou pega o microfone, ou chama você, cara, vem cá. Você precisa entender que é um ato de amor. Quando seu pai não deixa você sair, ele está cuidando de você. Talvez ele não enxergue todas as circunstâncias. E aí na hora que ele fala, não vai. Pô, pai, me explica por quê. Talvez você não saiba de tudo. E talvez ele não saiba mesmo. Mas ao invés de ficar irritado, irritada, faça uma pergunta. Mas por quê? Por outro lado, talvez ele vai te fazer entender. Aquele lugar não é legal, é perigoso para você. Toda vez que há um conflito, que há desavença é uma palavra muito forte, mas toda vez que isso acontece, do outro lado, não há alguém querendo maltratar você, está alguém querendo cuidar de forma extrema de você. Quando o Espírito Santo puxa a sua orelha e a minha, ele não está querendo dizer, cara, você é um Zé Ruela, que crente mané tu é. Ele não está querendo, ele quer que eu pegue o caminho certo, só isso. Se a gente entender a simplicidade disso, a gente vai viver outra vida. Se a gente entender que toda correção, todo alerta que chega para nós é um cuidado, é um ato de amor, a gente muda a história da nossa vida. E toda correção, ela não é pessoal. Quando seu pai, sua mãe ou alguém que diz para você, não, cara, agora você tem que ficar quieto aqui, você não deve ir para lá, você não deve fazer, ou você deve fazer isso. A gente, pai, diz o seguinte, não, cara, agora você vai estudar, você tem que estudar, agora você tem que fazer aquilo. Não, você não disse que queria fazer o balé, então faça o balé. Faça lá, sei lá o que for que você vai fazer. Vai fazer isso até o fim. O que a gente acha? Pô, meu pai é mal demais comigo. Por quê? Porque o pai da fulana, o pai do fulano, ele não faz isso. O que acontece? Os pais que não fazem, não estão amando propriamente seus filhos. Não estão amando propriamente seus filhos. Porque a Bíblia declara que o pai que ama corrige. Não é diferente com o nosso Pai no céu. Então eu queria alertar seu coração. Para de viver essa história de aparência, de viver o que os outros acham, o que eles deixam de achar. Sabe por quê? Na hora que você construir sua casa, tijolo por tijolo, fundação, um tijolinho, outro tijolinho, daqui 10 anos, daqui 15 anos, aquelas pessoas que não ficaram fazendo nada, elas vão falar a você, cara, você é uma referência para mim. Você é um exemplo para mim. Por outro lado, se você escolher o caminho não, no final, tudo se acerta. Eu já ouvi isso. Não, no final a gente dá jeito para tudo. Só não dá jeito para a morte. O mundo fala isso aí. Mas quando você chega lá, você vai ser a referência. Sim. Mas a referência a não ser seguida. Você conhece alguém assim que eu sei? Tá vendo? Teve todas as oportunidades. Podia ter tido uma vida diferente, não teve. Você vai ser uma referência. Boa ou ruim. Tenha um entendimento correto. Aceite a correção de quem ama você. Principalmente do seu Pai do céu, que Ele ama você extremamente. Mas das pessoas que estão perto de você. Você que é filho, filha. Aceite a correção
e a repreensão de seus pais, porque eles fazem isso porque eles amam você mais do que ninguém. Você já ouviu isso, e eu vou falar mais uma vez para acabar. Eu já ouvi várias vezes isso e acho que todo mundo já ouviu. Você só vai entender isso quando você for pai, quando você for mãe. Você só vai, o jovem, e não adianta, porque depois você quer explicar isso para o seu filho, você também não consegue. Ele tem que ter a experiência dele. Ele tem que achar que ele é o dono da verdade. Ele tem que achar que ele sabe tudo. Ele tem que achar. E você, pai, por favor, deixe seu filho dar uma carada na parede, com força. Deixa ele dar com os burros na água, sem problema. Se ele não for morrer, deixa, dá errado. Deixa. Você está ensinando a ele a viver. Você recebe essa palavra? Sei que ela é dura um pouquinho, ela é difícil de engolir. Mas, como diz o pastor Elinho, bebe uma aguinha antes. Faz uma forcinha. Mas garanto que se você pensar sobre isso, a partir de hoje, sua história pode ser completamente transformada. Que Deus abençoe você.